A paz do Senhor a todos que acompanham a programação da Rede Brasil de Comunicação. Sejam muito bem-vindos ao programa Teologia Viva. No episódio de hoje, falaremos sobre o dilúvio. Foi local ou foi global? Fique conosco, o programa Teologia Viva está começando. Meus amados irmãos, é um prazer tê-los conosco em mais um programa Teologia Viva. Ao longo dessa temporada temos falado sobre a doutrina da criação, numa perspectiva científico-bíblica, que é tema do livro que foi editado e publicado pela editora Bereia. Hoje nós falaremos sobre o dilúvio. O dilúvio ele foi local ou foi global? Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse aspecto. Nós vamos falar justamente sobre isso hoje. E, para tanto, usaremos o texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 9 e o versículo 11, que diz assim: E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Por séculos, a história do dilúvio e da arca de Noé, encontrada em Gênesis, a partir do capítulo 6, dos versículos 13 ao 22, tem despertado a curiosidade dos homens. Alguns a têm como um relato histórico verdadeiro. Outros a consideram como a mais bela lenda bíblica. Outros teorizam que tal evento foi um acontecimento local e não global. E ainda há outros que desconhecem totalmente. Qual a verdade que repousa acima dessas concepções? Lenda ou fato histórico? Não é só a Bíblia que nos conta a história do dilúvio. Muitos outros povos que desconheciam a Bíblia guardaram lembranças dessa catástrofe nas suas tradições e relatos escritos. Num total aproximadamente de 272 relatos. Conforme o professor Célio João Pires, autor do livro O Dilúvio, Impactos de Asteroides, Extinções em Massa, as Glaciações, a Formação do Atlântico e a Arca de Noé, ele diz o seguinte: as lendas chinesas do dilúvio estão entre as mais impressionantes da Ásia. Dizem que uma inundação devastadora ocorreu por volta de 2300 a.C. Um dos relatos especifica a data em 2297 a.C. A inundação foi causada pelo transbordamento dos grandes rios e pelo aumento do nível do mar. O herói chinês Fa Li escapou da destruição com a esposa e 3 filhos. Outras tradições da China continental dizem que todos os chineses são descendentes de Nu War, um ancestral que se distinguiu vencendo uma inundação. O número de 8 pessoas do relato chinês está de acordo com o Gênesis, e o nome Noah possui quase o mesmo som de Noé. A data da ocorrência também está próxima daquela obtida pela Bíblia, cerca de 2348 a.C., pelo texto massorético. O relato bíblico de uma grande catástrofe chamada de dilúvio começa no capítulo 6 e o versículo 5 do livro de Gênesis e segue até o final do capítulo 8. Devido à maldade do homem daquela época, o Criador resolveu destruir todos os seres vivos sobre a terra. Mas para que a humanidade, bem como os animais, não fossem completamente destruídos, ele dá instruções a Noé, um homem justo pelos padrões de Deus, para que construísse uma arca, uma grande caixa retangular, de madeira, para preservar a vida sobre a terra. A embarcação deveria ter as medidas dadas por Deus, pois o Criador sabia justamente quais as proporções a embarcação deveria ter para flutuar e não navegar na grande catástrofe global que estava para vir. Mesmo com as dimensões oferecidas pela Bíblia, surgem várias sugestões para as dimensões da arca.
devido às diferentes interpretações sobre qual seria a medida do côvado escrito em Gênesis. Essa unidade de medida era muito usada na antiguidade, equivalente à distância do antebraço de um adulto, ou seja, do cotovelo até a ponta do dedo maior. Devido às diferenças de estatura entre os povos, tal medida pode variar entre 43 e 56 centímetros. No caso do côvado egípcio, por exemplo. A medida mais provável para o côvado hebraico antigo talvez seja algo em torno de 48,1 centímetros, conforme alguns estudiosos. Dessa forma, as dimensões aproximadas da Arca de Noé são as seguintes: um comprimento de 144,45 metros, com uma largura de 24 metros e uma altura de 14,45 metros. Em Gênesis capítulos 6, dos versículos 14 a 16, nós lemos o seguinte: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados de comprimento da arca e de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundo e terceiro. Essa era o tamanho necessário para comportar toda a carga que deveria ser levada durante os dias do dilúvio na terra. Com 3 pavimentos, somando uma área de aproximadamente 10.345 metros quadrados e volume de cerca de 50.168 metros cúbicos, possuía capacidade para 13.960 toneladas, colocando a Arca de Noé na categoria de um navio de grande porte. A arca possuía tamanho suficiente para levar toda a carga orientada pelo Criador. Estima-se que os animais tenham ocupado, no máximo, 56% de seu volume total. A capacidade restante utilizou-se para armazenar alimentos e outras coisas necessárias para a sobrevivência dos ocupantes e também dos animais. Depois de concluída a construção da embarcação, cujas medidas Deus fornecera a Noé, novas instruções foram dadas com respeito à alimentação, ao número e tipos de animais que deveriam ser preservados. Em seguida, é dada a ordem para que entrem na arca Noé e sua esposa, bem como seus 3 filhos e respectivas esposas. 8 pessoas ao todo. Noé entrou na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Isso ocorreu quando ele tinha alcançado a idade de 600 anos, no dia 10 do 2º mês, conforme Gênesis capítulo 7 e o versículo 11. E o dilúvio começou no dia 17 do mesmo mês. E a chuva torrencial que se seguiu durou 40 dias, descrita em Gênesis no capítulo 7 e o versículo de número 12. E as águas subiram durante mais de 150 dias, cobrindo a terra acima dos montes mais altos. Isso está registrado em Gênesis no capítulo 7 e o versículo 24. Deus envia um vento sobre a terra e as águas começam a baixar, e no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousa sobre os montes de Ararat, conforme Gênesis capítulo 8 e o versículo 4. Os cumes das montanhas apareceram no primeiro dia do 10º mês, quase 3 meses depois, confirma isso em Gênesis do capítulo 8 e o versículo 5. 40 dias mais tarde, Noé envia um corvo, Gênesis capítulo 8, versículo 6 registra isso, e por 3 vezes seguidas soltou uma pomba. E no ano 601 de sua vida, no 27º dia do 2º mês, mais de um ano depois, a terra estava totalmente seca, e ele saiu da arca com os seus familiares e com os animais. Está registrado em Gênesis no capítulo 8, versículos 14 ao 22. O mundo e seu meio ambiente agora era outro. Deus
lhe promete que enquanto durar a terra, não haverá outro dilúvio para destruí-la. E como símbolo dessa promessa, o arco-íris passou a brilhar pela primeira vez no céu. Tudo isso está registrado no capítulo 9 do livro de Gênesis, os versículos de 13 ao 19. A história do dilúvio possui confirmação fora da Bíblia judaica cristã e é parte das tradições de praticamente todos os povos antigos do mundo, cada um acrescentando detalhes próprios de sua cultura ou omitindo-os, à medida que os detalhes originais vão se desvanecendo com o passar dos séculos e das gerações. Ficou marcado na memória coletiva dos povos a maior catástrofe que o planeta e a humanidade já sofreram. Segundo consta, foi um julgamento efetuado pelo Criador do mundo e da humanidade, para eliminar o mal que estava impregnado naquela humanidade, mas preservou o único achado justo pelos parâmetros do Criador entre aquelas pessoas, preservando inclusive a sua família, da qual todos nós descendemos. Mas você pode fazer a seguinte pergunta: mas por que a história da Bíblia é a original, enquanto as outras são derivadas? Outro dia, eu fui abordado por um aluno seminarista, ao final de uma aula, que respeitosamente me perguntou qual relato sobre o dilúvio estava certo. Haja vista que há muitos relatos sobre esse acontecimento. E será que Moisés não plagiou um desses relatos existentes à sua época? Esta pergunta é muito pertinente entre muitos cristãos e muitas vezes os leva a refletir sobre outras questões relacionadas ao assunto. Moisés plagiou relatos de sua época? O dilúvio foi local ou global? Realmente, todos os animais existentes à época foram colocados na arca? Como Noé pôde realmente armazenar todas as espécies, se ainda hoje, com tanta tecnologia, ainda descobrem espécies não catalogadas? Esses, entre outras dezenas de questionamentos, ornamentam o relato bíblico do dilúvio, afastando-se do verdadeiro propósito do tema. Vejamos o que diz o pastor Antônio Neves Mesquita, autor da obra Estudos no Livro de Gênesis. Ele diz o seguinte, aspas, sobre o código de Hammurabi e as leis de Moisés, tem-se feito sérias restrições, alegando alguns críticos que, visto Hammurabi preceder Moisés, por certo, este copiou as leis daquele, concedendo que uma resposta formal sobre tão delicado assunto seja difícil. Pode-se ajuntar que, não obstante a similaridade entre os dois códigos, há uma multidão de diferenças que tornam os dois inteiramente independentes. Por outro lado, devemos ver que, muito antes de Moisés escrever as suas leis, já o mundo tinha conhecido grandes intelectualidades, como vimos, e que havia leis comuns a muitos povos. Se Moisés usou leis já em prática em outros países ou em outros povos, ou pelo menos certos princípios ou substâncias dessas leis, por certo, lhes deu tanta nova interpretação como novo significado. A sociedade do tempo de Hammurabi, comparada com a de Moisés, oferece tão grande contraste que, ainda que Moisés tenha usado o material existente, lhe deu uma aplicação tão espiritual e étnica que pode dizer-se suas leis pouco ou nada têm que ver com outras existentes. Muitos céticos da Bíblia consideram Gênesis, dos capítulos 1 ao 11, como místicos, copiados de Enuma Elish, da epopeia de Gilgamesh, e de outros escritos antigos. Assim, não é apenas um mito primitivo, é particularmente original na visão deles. Muitas vezes, escrevemos sobre as características de Gênesis que mostram que ele afirma registrar a história. Infelizmente, muitos cristãos concordaram em várias interpretações, comprometendo
comprometedoras, da narrativa do dilúvio, mas como tais não devemos acreditar no que Jesus fez. E é fácil entender isso para crer no que os apóstolos que ele designou e inspirou pelo Espírito Santo para criar as Escrituras também acreditavam. Se os cristãos não acreditam na Bíblia, em que sentido eles são seguidores de Cristo? Então, vejamos o que Jesus acreditava e o que o Novo Testamento nos diz sobre as circunstâncias que cercam o dilúvio de Noé. Nos dias de Noé, Jesus nos diz que as pessoas estavam realizando negócios, como sempre, até o dilúvio, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículos 38 e 39. Podemos observar que o mundo de sua época não era um lugar agradável para se viver. O comportamento das pessoas era tão imoral que o apóstolo Pedro o chamou de o mundo dos ímpios. Está escrito em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Havia até anjos que pecaram naquela época. Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. O autor de Hebreus diz: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. O propósito de Pedro aqui era retratar não apenas a descrença generalizada que haverá até o próximo julgamento, mas também a maravilhosa segurança que temos em Cristo, a nossa grande arca, que nos manterá seguros com Ele, resgatados da ira vindoura. Pedro ainda diz que apenas 8 pessoas foram salvas na arca. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Noé e 7 pessoas, nessa mesma epístola do capítulo 2 e o versículo 5. Absolutamente todo mundo foi morto no dilúvio, conforme Lucas capítulo 17 e o versículo 27. E qual foi a extensão desse dilúvio então? Conforme o Novo Testamento afirma, o dilúvio destruiu toda a civilização humana que existia naquela época, conforme os textos de Mateus capítulo 24, versículo 39, Lucas 17 e 27, segunda Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5, também capítulo 3, versículos 5 e 6. O escopo era global e tão severo que a terra foi, de fato, revertida ao seu estado no 2º dia da criação, antes de Deus criar a terra seca. A terra inteira estava coberta de água. Isso é fortemente afirmado na 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6, que diz que o cosmos foi destruído no dilúvio, apontando para a sua extensão global. Ele diz o seguinte: pelas águas ou pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Portanto, foi destruído o mundo ou cosmos daquele tempo, que contrasta com os atuais céus e terra, mencionados no versículo seguinte. Embora o foco da destruição esteja certamente nos seres humanos que habitam esse mundo, a destruição se estendeu a todo o mundo, à medida que as águas que se fundiam desfizeram o trabalho de Gênesis, que está registrado no capítulo 1 e os versículos 6 ao 10, retornando a criação a um caos aquoso e destruindo concomitantemente aqueles seres vivos que foram criados depois de Gênesis, no versículo 10 do capítulo 1. Portanto, o dilúvio não era apenas antropologicamente universal, como a maioria dos criacionistas progressistas permitiria, mas, de acordo com o Novo Testamento, era global.
Diante dessa destruição global, Gênesis relata que Deus fez uma promessa a Noé. Estabeleço uma aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: e este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o meu sinal, é o sinal da minha aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Gênesis capítulo 9, versículos 11 ao 17. Os autores do Novo Testamento raramente fazem referência ao Antigo Testamento por si mesmos. Eles assumem a crença básica das Escrituras do Antigo Testamento. Ao contrário, estão elevando os eventos históricos para usar como exemplos ou precedentes para apoiar seus argumentos teológicos. É por isso que muitos dos detalhes da história do dilúvio não são encontrados no Novo Testamento. Se tivéssemos apenas o Novo Testamento, por exemplo, não saberia nem que haveria animais na arca. Mas o silêncio deve sempre ser interpretado como acordo, a menos que haja uma razão convincente para fazer o contrário. Assim, os autores do Novo Testamento tomam o livro de Gênesis como história, mas de forma reveladora. Eles o consideram mais do que história ao mesmo tempo. Como Gênesis dos capítulos 1 ao capítulo 11 é principalmente sobre as ações de Deus na história mais antiga da Terra e da humanidade, os autores do Novo Testamento estão principalmente interessados no que esses eventos nos dizem sobre Deus. Observe que isso não significa que a história seja menos importante. Assim, como os autores do Novo Testamento, observe quantos fatos importantes aprendemos com o dilúvio. A justiça de Deus está claramente em exibição nessa narrativa. Ele julga tanto os anjos quanto as pessoas quando pecam. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, nós já falamos sobre isso, como também Judas, no versículo de número 6. Mas ele poupa os justos, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 5, quando fala sobre a arca, Noé e sua família. Pedro usou a história do dilúvio para ensinar que Deus é igualmente capaz de julgar o pecado e preservar os justos no mundo de hoje, como era nos dias de Noé, segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Mesmo assim, ele é paciente em seu julgamento. Assim como Deus teve paciência ao esperar Noé concluir a construção da arca, hoje Deus espera pacientemente para que mais pessoas possam crer em Jesus. Mas isso não significa que as pessoas devam ser complacentes. Jesus ensinou que, assim como as pessoas não esperavam o dilúvio, sua vinda será repentina e inesperada. Isso está escrito em Mateus, no capítulo 24, onde já lemos versículos 38 e 39, e também Lucas, no capítulo 17, falará sobre isso. E será tarde demais para aquelas pessoas que não creram enquanto ainda havia tempo. As pessoas podiam ver Noé construindo a sua arca e, sem dúvida, a natureza humana sendo o que é, alguns zombaram dele. Mas ele não sabia de nada. As pessoas ficaram sem saber por que motivo principal Noé estava construindo uma arca em uma região onde não havia mar perto, onde as explorações marítimas não eram algo comum
e nem tampouco uma embarcação daquele tamanho seria necessário, haja vista não haver nenhum perigo. Eles não compartilhavam do compromisso sincero de Noé com o serviço de Deus, portanto, não sabiam o que estava por vir na terra. Eles desconsideraram o que Noé lhes disse, sem dúvida, acreditando firmemente que seus pontos de vista eram tão válidos e com a mesma probabilidade de serem corretos quanto Noé, o construtor da arca. Mas essas convicções não valeram quando o dilúvio chegou e as levaram embora. Os propósitos de Deus são elaborados independentemente do que os humanos pensem sobre eles. Jesus está dizendo que as pessoas continuarão assim, voltando aos seus negócios normais até o momento de sua vinda. Esse será o ponto crítico depois disso. Será tarde demais, assim como já era tarde para os antediluvianos quando o dilúvio chegou. A vinda do Filho do Homem será tão abrupta, inesperada, global e decisiva quanto a vinda do dilúvio. Esse relato, quanto aos demais em Gênesis, trazem-nos ensinamentos e doutrinas inseparáveis para a fé cristã. Enquanto muitas pessoas modernas querem separar a teologia da história no Novo Testamento, as duas estão inextricavelmente ligadas. A história não significa nada, a menos que seja interpretada corretamente, e a teologia não tem fundamento se a história não for precisa. Cada vez que os autores do Novo Testamento citam um fato histórico, é para dar um precedente de como Deus trabalhou no passado. Em lugar nenhum no qual o autor do Novo Testamento diz simplesmente Noé construiu uma arca para escapar de uma inundação mundial, se não fosse com o objetivo de fazer com que o público acredite exatamente nisso. Os cristãos que escreviam para os cristãos supunham que acreditariam nas Escrituras. Em vez disso, os pontos históricos são usados para apoiar a teologia que o autor está ensinando. Como Deus julgou o mundo uma vez, então não pense que Ele não fará isso de novo. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? É que se rejeitarmos a história que os autores do Novo Testamento aceitaram, seus argumentos teológicos não terão peso algum. Parece lógico dizer: Pedro estava errado sobre o dilúvio global, no qual apenas os passageiros da arca sobreviveram, mas a sua teologia ainda é precisa. Devemos ser encorajados que os autores do Novo Testamento depositem uma confiança tão grande na história da Bíblia, e isso nos inspire a ser igualmente confiantes. Por hoje ficamos por aqui. Para mais informações sobre o assunto, consulte o livro A Doutrina da Criação, uma perspectiva científico-bíblica, publicado pela editora Berea. Você também pode encontrar no site da livraria www.livrariaberea.com.br. No próximo episódio falaremos sobre a extinção dos dinossauros. Ore conosco nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por entendermos de forma bíblica, Senhor, de forma revelativa, aquilo que está reservado para o nosso futuro, bem como baseado nas coisas que aconteceram. O dilúvio nos traz informações e lições, Senhor, que pode confirmar não só a história, mas também pode fundamentar a teologia, aquilo que cremos e aquilo que aprendemos. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais olhar para a Tua palavra, ouvir a Tua voz escrita e, ao mesmo tempo, Senhor, entender as preciosas lições que o Espírito Santo nos ensina, nos dá e nos revela por meio de tudo aquilo que está escrito. Guarda-nos, Senhor, prepara-nos para que os eventos futuros não nos peguem de surpresa, assim como de surpresa foram pegos aqueles que os antediluvianos. Assim como Noé, construindo a arca, ele pregava aquilo que estava por vir, que a Tua palavra, por meio do Teu Evangelho, daqueles que a anunciam,
possam também fazer este papel, cumprir este papel. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos veremos no próximo programa. Não percam e até lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.